Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Dalton, sou professor de História e hoje nosso assunto é sobre Mesopotâmia. Galera, a Mesopotâmia ela vai se desenvolver na região que a gente conhece como Crescente Fértil. Quando a gente trabalhou o período Neolítico lá na pré-história, tem aula aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui nos cards e na descrição para vocês. Falamos que alguns pesquisadores, alguns arqueólogos, historiadores denominam o perímetro em que vai do rio Nilo até o rio Tigre e Eufrates de Crescente Fértil, pois ali teriam se desenvolvido os primeiros grupos humanos que vão dar origem às primeiras civilizações. Esses povos, eles serão conhecidos como sociedades hidráulicas, pois eles vão utilizar os rios, principalmente os três que eu citei, rio Tigre, rio Eufrates e o rio Nilo, no caso do Egito, para promover a agricultura e conseguir formar essa sociedade. Mas lembra que não são só esses povos chamados de sociedades hidráulicas. Por exemplo, Índia e China também vão formar sociedades que os historiadores chamam dessa maneira. No caso específico da Mesopotâmia, os rios principais e importantes é o rio Tigre e o rio Eufrates. Atualmente, essa região fica no Oriente Médio. O principal país que forma o território em que no passado era a Mesopotâmia é o Iraque. E o próprio nome Mesopotâmia vem de duas palavras de origem grega, meso e pótamos. Meso significa entre, pótamos, rio. Então é a região, é a terra entre rios. E também tem outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. A Mesopotâmia não é um povo, e sim um local onde vários povos vão se desenvolver, vão ocupar aquela região justamente para ficar entre o rio Tigre e entre o rio Eufrates. Esses rios, da mesma maneira que o Nilo, eles também apresentavam as cheias, porém elas não eram tão regulares assim, e obviamente para formar as sociedades que vão se desenvolver naquela região, vai ser muito importante a força humana. Então, canais de irrigação, a própria formação do Estado vai se dar para organizar essas sociedades e conseguir produzir alimento e tornar elas tão grandiosas, né, como a gente vai ter no Egito e também em outras regiões do mundo. O primeiro povo que vai se formar nessa região são os famosos Sumérios. Galera, esse povo vai ocupar a região sul da Mesopotâmia e vai ser o primeiro grande povo a construir uma sociedade de fato hierarquizada e controlando ali as obras públicas. Só que aqui a gente tem uma questão importante. Ao contrário do Egito, que se unificou na figura de Menes e que conseguiu controlar basicamente grandes áreas ali em torno do Nilo, o caso dos Sumérios, eles não vão formar um estado centralizado. Eles vão formar uma cultura na região sul e várias cidades vão acabar surgindo com líderes independentes. Essas cidades a gente costuma nomear de cidades-estados e esses líderes eles são considerados, são chamados de patesi, que era uma espécie de líder político com um líder religioso, e é por isso que muitos historiadores dizem que da mesma maneira que no Egito se formou uma teocracia, já que o faraó era considerado um deus vivo, no caso da Mesopotâmia, apesar do patesi, no caso dos Sumérios, né, no caso do patesi não era considerado um deus vivo, mas ele controlava a política na concepção de que os deuses estavam agindo sobre ele. Então, muitos historiadores também nomeiam a Mesopotâmia, né, principalmente esse momento aqui com os Sumérios, de formar também um estado teocrático. Os Sumérios eles vão desenvolver uma série de elementos importantes. Por exemplo, é o povo que utiliza a roda em veículos pela primeira vez. Mas os Sumérios eles são muito conhecidos pela sua forma de escrita. Galera, é o povo que cria a primeira forma de escrita da humanidade, a famosa escrita cuneiforme. Essa escrita tem esse nome porque os símbolos eram cunhados, então cuneiforme vem da ideia de forma de cunha, então eles eram cunhados geralmente em tabuletas de argila ou em paredes de templos, e basicamente esses símbolos eles serviam para registrar tanto
questões culturais, religiosas, mas também principalmente as questões administrativas. Então o controle de colheita, né, dos plantios, enfim. Então eles usavam muito a escrita cuneiforme também para esses elementos. Depois dos sumérios, a gente vai ter o domínio da região dos acadianos. Esse povo acaba submetendo as cidades-estados sumérias sob seu controle, principalmente através de uma cidade, que é a cidade de Acade. É daí que vem o nome, né? Acadianos. O grande líder dos acadianos era Sargão o Antigo, que foi o chefe político responsável por tentar unificar a região e as cidades sumérias sobre um único controle. Porém, esse domínio ele dura muito pouco e os acadianos acabam sendo dominados e invadidos pelos amoritas. Aqui a gente tem que ficar ligado, porque os amoritas vão formar o famoso e grandioso Primeiro Império Babilônico. Esse império, ao contrário do que aconteceu com os sumérios, ele era um império centralizado na figura de um imperador. Então não eram mais divididas em cidades-estados, como acontecia nos sumérios, e agora a região da Mesopotâmia estava sob a liderança de um imperador. O mais famoso de todos e o que costuma cair nas questões e provas é o famoso Hammurabi. Galera, é impossível falar do Hammurabi sem mencionar o famoso Código de Hammurabi. E por que esse código de leis ficou tão famoso? Porque esse código ele é o primeiro código de leis escrito da humanidade. Aqui tem um elemento que eu queria considerar com vocês, que é o seguinte. Lembra que eu falei no começo? A Mesopotâmia não é um povo. São vários povos que estão ali tentando dominar aquela região entre o rio Tigre e Eufrates, que era uma região muito importante para se fazer agricultura. Só que a gente tem que entender o seguinte. Quando um povo domina a região e depois vem outro povo e domina ele, aquele legado cultural ele vai permanecer. Então, por exemplo, os sumérios, a gente falou ainda há pouco, foi o povo que inventou a escrita. Os amoritas, que são responsáveis por esse primeiro império babilônico, vão acabar incorporando a escrita cuneiforme dos sumérios e criando esse código, que é o primeiro código de lei escrito. Então, só para vocês entenderem que o legado cultural, o legado que um povo vai deixando na região, ele acaba permanecendo, ele acaba sendo passado para os povos que vão entrando em conflito e também acabam exercendo um domínio político daquela área. Falando um pouquinho sobre o Código de Hammurabi, esse código ele recebe esse nome justamente porque o imperador Hammurabi acabava delegando uma série de sentenças que se acreditava inclusive que eram professadas pelos deuses, novamente mantendo aí um caráter teocrático da política mesopotâmica. Outro elemento importante é que esse código ele é baseado numa série de tradições e numa série de elementos que já existiam na região. Um deles, o mais famoso de todos, é a famosa Lei do Talião, ou Filosofia do Talião, que basicamente dá origem àquela famosa frase olho por olho, dente por dente. Tudo aquilo que a gente faz para uma pessoa, deveremos receber na mesma proporção. Então, vários elementos desse código falam de situações cotidianas. Pessoas que constroem uma casa, a casa cai, mata a família daquele que pagou para ela construir, o que vai acontecer com ela? Casamento, adultério, briga, dívida, enfim, adoção. Então ele era um código que basicamente tentava estabelecer vários parâmetros na vida cotidiana das pessoas. Porém, a gente tem que ficar ligado com um elemento importante. Apesar de ser baseado na Lei do Talião, ele não incorporava em todas as suas tratativas o olho por olho diretamente. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma parte do código que diz o seguinte: se um homem cegou o olho de um nobre, seu próprio olho será cego. Então aqui funcionou o olho por olho, dente por dente. Depois, na outra linha do código, diz o seguinte: se o homem cegou o olho de um plebeu, né, de uma pessoa ali, de um camponês, enfim, terá que pagar uma mina de prata. Já não funcionou mais a ideia do olho por olho, dente por dente, porque mudou a classe social. E o código continua. Se cegou um olho de um escravo, pagará metade do seu valor para o seu dono.
Então a gente percebe que em determinadas situações as classes sociais elas são levadas em consideração para estabelecer a punição. Outro fator que é importante considerar é que muitos historiadores dizem que vários elementos do código muitas vezes não funcionavam e eram basicamente sentenças que foram dadas e que muitas vezes eram anotadas na pedra em que o código se encontrava para caso ocorresse algo parecido, a sentença já estava proferida. Então, muitos casos ali, se vocês forem ler o código, ele é muito específico em vários casos, né? A importância de se manter o código, primeiro, se estabelecia uma importância muito grande com a figura do Hammurabi, que era, né, o imperador e o cara que tinha esse poder de professar sentenças que eles acreditavam que estavam vindo dos próprios deuses. E segundo, demonstra a centralização e a estabilidade na ideia de que é um império ordenado com um código de leis que está escrito. Então o código, para muitos historiadores, ele foi muito simbólico nessa ideia de representar a grandiosidade do primeiro Império Babilônico. Mesmo com todo esse poderio, mesmo com toda essa tentativa de estabelecer uma grande estabilidade política, econômica na região, o primeiro Império Babilônico foi derrotado por um povo, os assírios, que acabam dominando aquela região. Galera, pensou em assírio, a gente tem que pensar num povo guerreiro, altamente militarizado. Muitos historiadores consideram que esse é o primeiro povo a organizar exército na história da humanidade. Outro elemento importante é a expansão territorial que os assírios estabeleceram. Vou colocar o mapa aqui para vocês e percebam que os assírios não ficam limitados apenas à região da Mesopotâmia. Eles dominam a região da Mesopotâmia, porém eles dominam várias outras regiões, passando ali pela região do Oriente Médio, chegando até a região do Egito. Então os povos assírios conseguem estabelecer uma grande dominação territorial e, de fato, isso caracteriza pela maneira como eles se estabeleciam militarmente, organizavam exércitos. Outro ponto que eu acho fundamental para entender é que existem muitos relatos da violência que esses povos empregavam com os povos que eram submetidos militarmente. Então, assassinato, morte cruel dos líderes, justamente para conseguir criar essa esfera de medo dos povos dominados. Então os assírios podem ser considerados aí o primeiro grande povo a usar o militarismo como elemento político e econômico. Todo império, por maior e mais forte que seja, uma hora cai. E os assírios vão acabar caindo pelas mãos dos caldeus, que formam o Segundo Império Babilônico. Esse segundo império tem como grande nome um imperador conhecido como Nabucodonosor II. Então lá no primeiro a gente tem como grande nome Hammurabi, no segundo é o Nabucodonosor, que vai ser o grande responsável pela estabilidade política desse segundo império babilônico. Tem um elemento que é bem importante que acontece no segundo império babilônico, que é o cativeiro da Babilônia, que é quando os hebreus vão ser feitos escravos na região da Mesopotâmia. Vou deixar aqui nos cards para vocês a aula sobre Hebreus e aí vocês vão entender melhor esse processo, falando especificamente desse povo. Porém, a gente sabe que esse período da escravidão, que os hebreus ficaram, lá submetidos no Segundo Império Babilônico, ele é um período em que eles entraram em contato com a estrutura administrativa e política daquela região. E como esse período ele é considerado um período de relativa estabilidade na região da Mesopotâmia, é o momento em que os caldeus vão transformar essa região num canteiro de obras. Vários monumentos, edifícios vão ser construídos nesse período, e aí um deles vai se destacar muito, os famosos jardins suspensos da Babilônia, que inclusive são descritos em algumas passagens da Bíblia, justamente por esse contato que os hebreus tiveram na região. Pessoal, não existe uma certeza absoluta da existência dos jardins suspensos. Vários historiadores consideram que eles existiram, que eram obras magníficas e que os relatos que esses povos acabaram estabelecendo podem ser considerados uma fonte importante para a gente afirmar a existência. Porém, não existem resquícios ou jardins suspensos que duram até hoje, ou pelo menos os edifícios, claro,
para confirmar que realmente eles existiram. Mesmo assim, eles são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Depois os caldeus, o grande povo que vai acabar dominando a região da Mesopotâmia, são os persas. E aí, galera, vários outros povos vão acabar dominando aquela região, macedônicos, os próprios romanos vão acabar dominando. E aí são povos de fora que vão acabar exercendo um domínio ali. Então o Segundo Império Babilônico a gente pode considerar como o grande e último império estável que teve naquela região. E aí depois aquela região vai ser submetida a outros povos que vão ter sedes de governo em outras regiões, né? Tanto no Oriente como também no Ocidente. Para finalizar a nossa aula, vamos falar de maneira geral dos aspectos culturais da região. Galera, eu deixei para o final, porque como eu falei para vocês, vários povos acabaram sucedendo, né, outros, e os elementos culturais acabaram permanecendo. Então a gente pode, de maneira geral, entender essa questão cultural. Claro que cada povo vai ter uma especificidade, mas a gente não vai entrar tanto nesse detalhe. As provas vestibulares querem que vocês entendam isso de maneira um pouco mais ampla. E aí eu começo falando com relação à religião, que segue uma lógica do mundo antigo. Essa religião ela é politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Aqui tem uma diferença em relação à religião egípcia. Lembra que na religião egípcia, os deuses eram antropozoomórficos. Então eles tinham tanto a forma humana misturado com a forma animal. No caso da Mesopotâmia, eles são antropomórficos, somente forma humana. Outro elemento que é bem importante, que está ligado com a religião, é que esses povos acabaram desenvolvendo a astronomia. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Geralmente esses deuses eles eram ligados ou eles eram personificados por astros. E aqui tem um ponto que eu acho bem importante. A astronomia, a observação dos astros que esses povos da Mesopotâmia vão estabelecer, ela vai também influenciar esse pensamento religioso e muitos acreditam que é nesse momento que vai surgir o início da astrologia, que é a ideia de que os astros acabam tendo uma influência na vida humana. Então quem gosta aí de consultar os signos, de saber como é que funciona essas questões, saiba que os povos da Mesopotâmia desenvolveram esse conhecimento, esse início de conhecimento, e claro, ao longo do tempo isso foi sendo incorporado por outras culturas e chega, né, nos dias de hoje também como uma crença, enfim, várias pessoas acabam acreditando também nessas concepções. E aí tem um elemento importante que são os templos que vão se criar, principalmente com os sumérios, e esses templos eles são conhecidos como zigurates. Os zigurates, galera, eles, diferente das pirâmides no Egito, por exemplo, que eram túmulos, né, para guardar o corpo do faraó e de sua família, eles eram templos religiosos que também serviam como observatórios astronômicos, porque uma coisa estava muito ligada com a outra. Se os povos da Mesopotâmia já conheciam a escrita, foi ali que surgiu também a primeira obra literária que a gente tem notícia na história, a famosa Epopeia de Gilgamesh, que é um conjunto de histórias e que a gente pode interpretar, que fazem parte ali da mitologia desse povo e que estabelece uma relação dos deuses com os seres humanos e como que as coisas surgiram e foram acontecendo. Tem uma história que é bem interessante da Epopeia de Gilgamesh que fala sobre um dilúvio, em que ocorreria esse dilúvio na Terra e que um grupo de ser humano deveria tentar sobreviver ali com animais, enfim, a esse grande dilúvio que seria feito ali pelas cheias, né, do rio, que era o elemento cultural deles. Galera, eu sei que quando eu falo isso, você já logo associa e pensa no famoso dilúvio que está na Bíblia. E aqui tem um elemento que eu acho também muito interessante quando a gente estuda os povos antigos. Vários historiadores linkam uma coisa com a outra, mostrando que existia sim um intercâmbio cultural entre esses povos e que, por exemplo, lembra que a gente falou que os hebreus foram feitos escravos na região da Mesopotâmia. Então esse momento pode ter sido importante para esse contato, né, entre uma cultura e outra, e aí as histórias que esses povos acabam estabelecendo, elas têm uma correspondência. Então é um elemento que eu acho muito importante a gente salientar. E para finalizar esses elementos culturais, tem uma coisa que eu fiz questão de trazer para vocês e que eu acho bem peculiar desse povo,
e que difere de muitos outros que a gente já estudou, que a gente vai estudar, que é a visão fatalista de mundo. Diferentemente, novamente, vou comparar com os egípcios, tá? Eu sei que eu já fiz isso várias vezes durante a aula, mas que Egito e Mesopotâmia são povos que estão ali convivendo e que estão numa mesma situação, tanto, né, uma situação muito semelhante, tanto política quanto econômica, e também buscar fazer essa comparação cultural. Só que nesse ponto aqui a gente tem uma diferença muito grande entre os dois. Então, assim, no Egito, eles acreditavam numa vida pós-morte. Lembrando que tinha que se fazer todo aquele processo da mumificação para conservar o corpo, enfim. No caso da Mesopotâmia, não. Galera, no caso da Mesopotâmia, eles tinham uma visão fatalista de mundo. Significa dizer que é o seguinte, eles acreditavam que a gente tem a vida aqui na Terra, os deuses acabam influenciando, os astros acabam influenciando na nossa vida, enfim. Porém, morreu. Não existe nada além vida, né? Então, é uma coisa muito peculiar. Vários outros povos vão ter explicações, né? O ser humano por si só vai ter uma explicação, ou pelo menos vai tentar ter uma explicação para a morte. E no caso dos povos da Mesopotâmia, em sua maioria, eles não tinham essa explicação e simplesmente acreditavam que depois da morte não existia mais nada. Então, a visão fatalista de mundo também faz parte aí desse aspecto. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, já deixa aquele like espartano aqui no vídeo. Não esquece de comentar, isso é muito importante aqui para o nosso trabalho no YouTube. E se você não é inscrito, galera, inscreva-se aqui no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, então já fique inscrito para acompanhar esses lançamentos. Outra coisa importante, me siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Lá eu posto diversas novidades aqui do canal e a gente pode também estabelecer um contato mais próximo. Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!